Olá, alunos do sétimo ano, professor Alino aqui falando. Vamos fazer nessa primeira videoaula uma revisão do que a gente já estudou em ciências aqui. A gente já concluiu a unidade 1, então a gente vai começar revisando alguns conceitos básicos que a gente aprendeu no início do ano. Vamos começar com essa tartaruga aqui, por exemplo. Dessa lista aqui do lado, o que ela é? Ela é um indivíduo. E se eu considerar, né, esses peixinhos laranja aqui, todos eles, o que eles são? Eles são uma população. E por que eles são uma população? Porque eles são seres da mesma espécie, são vários indivíduos da mesma espécie. Se eu considerar esses vários peixes, essa tartaruga, esse outro peixe aqui, os corais, o que eu tenho? Uma comunidade. Se eu considerar a água, os sais minerais, a luz do sol, o que é isso? Esses são os fatores abióticos. E se eu considerar esses fatores abióticos e também os seres vivos que existem nesse local, eu tenho um ecossistema. E essa tartaruga aqui, por exemplo, ela vive no mar. O que o mar é? O mar é o local onde ela vive. Então, o local onde a espécie vive a gente chama de habitat. E aquilo que a espécie faz no seu ambiente se chama nicho ecológico, são as relações que ela tem no ambiente dela. Vocês encontram esses conteúdos nas páginas 3 e 4 da apostila de ciências de vocês. Outra coisa que a gente estudou foram estratégias de sobrevivência. Uma delas, o mimetismo, outra a camuflagem. São muito parecidas uma com a outra, mas existe uma diferença. A camuflagem, o ser vivo, principalmente os animais, eles imitam o ambiente em que eles se encontram para ficarem despercebidos. Exemplo, esse sapo aqui, ele é verde e ele fica escondido no ambiente dele. Essa coruja aqui, ela é parecida com esse tronco dessa árvore, então ela fica escondida. O mimetismo é quando a espécie ela usa uma estratégia de imitar um outro ser vivo. Por exemplo, essas duas borboletas aqui, elas possuem nas suas asas esse desenho que lembra o quê? O olho de uma coruja. Então ela está imitando os olhos de uma coruja, porque daí o predador dela, que são as aves, eles nem vão se aproximar, eles vão ficar com medo achando que é uma coruja, já que a coruja ela é predadora de certos pássaros. Já essa estratégia aqui, por exemplo, que a cobra coral falsa tem de imitar a coral verdadeira, também é mimetismo. Por quê? Porque ao imitar a outra espécie, ela, mesmo não tendo veneno, ela demonstra perigo para os seus predadores, que não vão se aproximar dela, né? Mesmo não sabendo que ela não é venenosa. Outras estratégias de sobrevivência são a presença de substâncias tóxicas, os venenos que a gente chama, e essas substâncias tóxicas, elas geralmente têm algumas utilidades além de evitar que o animal não seja predado. Por exemplo, as aranhas, elas possuem veneno para ajudar no início da digestão daquilo que elas vão comer. As serpentes podem utilizar tanto para se proteger quanto para paralisar uma presa para se alimentar. Uma outra estratégia, que é a estratégia de migração, as espécies podem mudar de lugar em busca de comida ou de reprodução. A grande quantidade de ovos que as espécies colocam geralmente está relacionada a permitir que pelo menos alguns sobrevivam, porque geralmente não há cuidado parental. Quando a espécie cuida dos seus filhotes, ela geralmente tem poucos filhotes. Quando não tem cuidado, daí tem uma grande quantidade de filhotes ou de ovos. A casca em ovos de aves e répteis, por exemplo, é uma estratégia de evitar que o ovo sofra com a evaporação dos seus nutrientes. Então ele não desidrata, a casca impede isso. Já outras espécies que têm ovos sem casca são obrigadas a colocar esses ovos na água, por exemplo, os anfíbios. Os pelos, as penas e a gordura corporal são estratégias que vários animais possuem para evitar a perda de calor. Com essas características, eles mantêm o corpo quente, os mamíferos e as aves, por exemplo, evitando que o calor saia do seu corpo. E o suor é justamente para fazer o contrário, ajudar na perda de calor.
As relações ecológicas, que vocês encontram nas páginas 14 a 19, assunto do qual nós já fizemos, inclusive, um trabalho, que foram jogos que vocês elaboraram em equipes, né? São as seguintes. Eu vou, nas próximas imagens, mostrar uma imagem e embaixo tem uma lista das relações ecológicas. Tenta observar a imagem e descobrir qual relação que é antes que o professor fala, tá? Então aqui a gente tem, por exemplo, a polinização que as abelhas fazem nas flores. O que é essa relação ecológica entre a flor e a abelha? Você lembra? É o mutualismo, exatamente. É uma relação em que as duas espécies fazem uma troca de benefícios e é uma troca obrigatória. E nessa imagem aqui, da qual a bromélia vive em cima das árvores, sem fazer mal algum, apenas ganhando mais luz do sol e proteção. Qual relação que é? Epifitismo. Também pode chamar de inquilinismo, mas geralmente em plantas a gente chama de epifitismo. E essa relação aqui, em que o louva-a-Deus fêmea se alimenta, né, devora o louva-a-Deus macho, uma espécie, aliás, um indivíduo come outro da mesma espécie. Canibalismo, exatamente. E essa ave aqui que vive nas costas, por exemplo, dos bois, das vacas, e se alimenta de pulgas e carrapatos que estão aqui. Essa ave ela pode simplesmente comer outra coisa ou vir aqui comer esses parasitas aqui nas costas desse animal. Esse animal pode viver muitos anos com esses parasitas. É uma troca não obrigatória. Como é que chama mesmo? Protocooperação, exatamente. Nessa relação aqui, em que vários seres da mesma espécie vivem no mesmo lugar e têm relação de troca de benefícios também. Exemplo aqui as formigas, as abelhas também são exemplo. Sociedade, isso mesmo. Hoje está em alta, né? A gente inclusive não está tendo aula na escola, né? Está tendo apenas aula virtual devido a esse vírus aqui, o coronavírus. O coronavírus no ser humano, qual é a relação ecológica dele conosco? Parasitismo. Relação ecológica aqui entre o peixe-palhaço e a anêmona. Ele ganha proteção da anêmona, ele vem aqui, ele se esconde, ele dorme aqui na anêmona, vive dentro dela. Inquilinismo. Nessa relação ecológica aqui, essa ave está carregando um peixe, que provavelmente ela vai se alimentar dele depois. Eles são de espécies diferentes, a gente tem então o predatismo. Nessa relação ecológica aqui, a gente tem vários seres vivos da mesma espécie grudados uns aos outros, são bactérias, aqui várias bactérias grudadas umas às outras, e a gente então tem a relação ecológica da colônia. Aqui esses animais estão disputando, provavelmente território ou fêmeas, e eles estão brigando, disputando entre si. Essa relação ecológica a gente conhece como competição. Na relação ecológica entre esse peixe que vive aqui grudado na barriga do tubarão, o tubarão vai, se alimenta, ele come os restos. Como é que é o nome dessa relação ecológica mesmo? Comensalismo. Aqui então a gente conclui a nossa revisão e eu tenho uma atividade para vocês, um trabalho que vocês vão me enviar por e-mail. Como é que funciona? Vocês têm aqui nas próximas imagens perguntas. Vocês podem pausar o vídeo nessas perguntas e vocês têm apenas que escrever a resposta dessas perguntas. Pergunta número 1 aqui, por exemplo, é de associar colunas, é colocar essas letrinhas A, B, C, D e F neste local correto aqui no parênteses. E vocês devem me enviar as respostas dessas questões para o meu e-mail, ali no pedrodada@gmail.com. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, ela é de assinalar, então vocês vão apenas identificar qual é a resposta correta. A terceira pergunta é de completar esses espaços que estão em branco. E a quarta pergunta também é de assinalar, só tem uma alternativa correta. Como é que vai funcionar?
vocês vão escrever apenas as respostas e me enviar um e-mail. Aqui tem um exemplo de um e-mail. Vai colocar lá no destinatário para alinopedrodado@gmail.com. No assunto vai colocar o trabalho de ciências unidade 1 e o nome completo, seu nome completo. Vai colocar o número da pergunta e a ordem, então, a resposta no caso. A primeira pergunta era de associar colunas, você vai colocar a sequência correta das letrinhas. A segunda era de assinalar, é só colocar a alternativa correta. A terceira era de completar, então, as palavrinhas que ia na A, na B, na C, na D. E a 4 também era de assinalar. Então, é só enviar para mim as respostas por e-mail, tá certo? Para encerrar, eu tenho algumas dicas aqui para você assistir. Se você quiser, lá nesse streaming de filmes, né, de séries, o Netflix, você pode assistir. Lá tem essa série aqui, Nosso Planeta, série Terra. Também tem o filme A Dança dos Pássaros e A Terra à Noite. É um assunto relacionado ao que a gente veio estudando na unidade 1, a ecologia. E aqui as referências de onde eu tirei as imagens para essa aula, tá certo?